Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina de programação orientada a objetos e na última aula nós vimos o conceito de herança, né? E o conceito de herança ele foi visto inclusive no contexto de definição de tipos, quando nós também adentramos em interfaces, né? Então, interfaces de programação, ou interface Java, ou interface, digamos assim, definição explícita de tipos, né, ou classes puramente abstratas, né, são artifícios para desacoplar, né, para nos fazer depender menos de uma implementação específica e mais de uma especificação de tipo, especificação de operações, né, ou de interface, na nomenclatura que nós vimos. Então, nós teremos um exercício prático, né? Só que esse exercício prático eu vou passar como um exercício mesmo no final da aula, tá? Teria uma atividade prática, mas o ideal é que fosse feita de forma síncrona, digamos assim, né? Então, a melhor maneira que eu encontrei para adaptar isso daí eu vou passar o exercício agora, né, para vocês no final dessa aula, e vocês terão um prazo para fazer o exercício, para gravar um vídeo, como nós veremos, para explicar a resposta de cada um, submeter o link no Classroom, e em seguida eu vou também submeter uma resposta comentada que eu já fiz, tá joia? E aí vocês ficam com feedback, né, que seria algo que certamente agrega valor, né, para fixar o conhecimento. Então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, fazendo um panorama comparativo entre o conceito que a gente já viu de herança, né, ou de herança de tipo, digamos assim, né? Então uma classe herda de outra, então ela é subtipo da outra, né? Um aluno que herda da classe pessoa, ele é um tipo de pessoa. Um professor que herda de pessoa também é um tipo de pessoa. O aluno de graduação que herda de aluno é um tipo de aluno e também um tipo de pessoa, né? Então, são, digamos assim, propagações ou definições de tipos e subtipos, né, que nós vimos. Então, hoje a gente vai fazer uma analogia de quando usar a herança, como melhor usar a herança e quando é melhor usar uma associação entre classes, uma agregação, composição entre classes do nosso programa, tá? Então, dando continuidade ao nosso assunto, primeiro refrescando um pouco a memória, né? Herança e composição. Composição entenda como associação, tá? Associação, agregação, composição, em termos de código, tudo é materializado como atributo. Então, quando a gente se refere à composição entre classes, uma classe tem um atributo do tipo de outra classe. Isso significa que essas classes estão ligadas, tem uma associação entre elas, uma linha entre elas, que pode ser uma associação simples ou, dependendo da semântica, com o losango branco, seria uma agregação, quer dizer que a classe que tem o atributo contém a outra classe, né? A outra é parte da classe que tem o atributo, né? Se carro tem uma agregação de motor, então o carro vai ter um atributo do tipo motor. Carro contém motor, motor é contido por carro, né? Essa semântica de uma parte de, né, ela é dada também tanto na agregação quanto na composição. Então, qual a diferença entre elas? É puramente semântico, tá? Então, a diferença entre elas é que a composição se no meu sistema eu estou modelando uma concessionária, não faz sentido, pode não fazer sentido, melhor dizendo, né, eu ter motores, vender motores separadamente. Não, eu vendo carros. Então não faz sentido no meu domínio ter uma instância de motor que não seja ligada a um carro. Então o carro não vai apenas ter uma agregação de motor, ele vai ter uma composição de motor. Porque o carro contém motor.
mas o motor não existe sem o carro. Então, a composição. Né? Se por acaso eu tiver uma instância solta, eu estou ferindo esse princípio conceitual, né, do meu modelo. Né? É uma questão mais de modelagem, não é questão de codificação. Codificação é tudo igual, vira atributo igual, associação, agregação, composição, não teria diferença. Tá joia? Então, como a composição ela é representada como um atributo, né, ela se transforma no atributo em tempo de execução, em código, então ela é definida em tempo de execução. A instanciação pode ocorrer e ser modificada em tempo de execução com o new. Né? E qualquer objeto pode ser substituído por outro em tempo de execução. Eu posso simplesmente, no meio do meu programa, dar novos news, novas instanciações. Tá? E no caso da composição, requer também que os objetos respeitem a questão dos tipos. Né? Então, eu posso instanciar a qualquer momento? Posso, desde que a classe que eu estou usando para instanciar seja do mesmo tipo do meu atributo. Idealmente, o meu atributo pode ser até do tipo de uma interface ou até mesmo de uma classe. Né? Lembrando que toda classe define um tipo. Já a herança, ela é algo que é natural, é fácil, é simples de ser utilizada na orientação a objetos. É um artifício muito útil e deve sim ser utilizado. O problema é que não deve ser banalizado, né? Porque ele tem um preço a se pagar. A herança, apesar de ser um artifício muito bom que dá poder ao programador no contexto de subtipagem, né? Ou de polimorfismo, então, principalmente em especial polimorfismo de inclusão, aqui eu queria ressaltar que ela é simples, definida em tempo de compilação, porque você coloca o extends, no caso do Java, lá no código, né? E essa relação de tipo já é definida em tempo de compilação. Né? Uma alteração na superclasse, ela é propagada automaticamente para a subclasse. Aí você diz, isso é bom, isso vai reduzir trabalho de manutenção. Sim e não. Né? Sim, se a sua intenção for realmente essa. Sim, se você usou bem a herança. Se a herança foi bem utilizada para representar de fato algo que é subtipo de outro, né? Aí sim, aí tudo bem, você vai ganhar. Agora o problema é que essa propagação automática gera um acoplamento muito forte e muitas vezes gera efeitos colaterais desagradáveis ou indesejáveis. Né? Então, é preferível em alguns cenários, em alguns casos que nós veremos aqui nessa aula, a composição de objetos. Você associar objetos ao invés de usar herança, né? Muitas vezes. Ou então usar herança com moderação, usar em um ponto do software que é agregado a outra classe. Né? Então a gente vai ver estratégias ou formas de utilizar, formas interessantes. Né? Porque normalmente a herança ela é utilizada em conjunto com a associação, principalmente quando a gente pensa em padrões de projeto. Hoje nós já veremos um desses padrões. Tá? O padrão, já eu digo não, para não ter spoiler. Então a herança estabelece uma relação que, por ser acoplada, ela é muito restritiva. Né? É um tipo de... Então a subclasse é um tipo mais específico, é uma versão, entre aspas, mais específica da superclasse. Né? Então precisa ter essa relação verdadeira para poder se utilizar sem forçar a barra, né? Sem ter efeitos colaterais indesejados. Então uma lancha é um veículo, é um tipo de veículo. Né? Uma galinha é um tipo de pássaro, uma ave, digamos assim, que é um animal. Né? Então, uma relação realmente de subtipo. Né? Porém, a herança, por ter, como eu comentei, essa propagação automática, essa relação estreita de tipagem que é definida em tempo de compilação, ela torna o código mais acoplado, né? Fortemente acoplado. E o acoplamento não é algo bom, é algo que gera efeitos colaterais
né, sérios no software, né? Então, quando o fato de mudar algo na superclasse afetar diretamente a subclasse, né, ele aumenta mesmo a dependência da subclasse em relação à superclasse. Eu não consigo reutilizar a subclasse sem ter acesso à superclasse. Ou eu reutilizo tudo ou nada, percebe? Então, isso aí é consequência direta do acoplamento. E o acoplamento, eu diria que é um princípio, o baixo acoplamento é um princípio básico da engenharia de software, não só da orientação a objetos, mas que a orientação a objetos sempre teve isso como um dos seus objetivos, né? Mas é um princípio até mais amplo ligado à engenharia de software. Então, quando a gente diz que está extremamente acoplado, é como se estivesse parafusado o código, né? Vai tudo ou nada, não se separam, né? Ou é de difícil separação, né? Não permite a alteração em tempo de execução, por exemplo, né? E o negócio é engessado. Então, qual o problema? Por que essa mãozinha tá para baixo aí? Olha esse exemplo, né? Uma pessoa, eu tenho 3 subtipos de pessoas. A tripulação é a pessoa, passageiro é a pessoa e o agente também é pessoa. São tipos ou subtipos de pessoa. Herança é um relacionamento estático, foi definido em tempo de compilação. Qual o problema disso daí? E se por acaso eu quiser que alguém possa ao mesmo tempo ser passageiro e tripulação, ou agente e passageiro, ou agente e tripulação, ou uma combinação, os 3 juntos, seja lá o que for. Então, e se as pessoas mudarem de papel? Ora é uma coisa, ora é outra, né? E se assumirem mais de um papel, né? Se for para assumir mais de um papel, iria exigir uma combinação de 7 possíveis classes. As 3 que já estão aí, as 3 subclasses, né, que já estão definidas, e mais uma combinação 2 a 2, né, tripulação passageiro, tripulação agente, passageiro, agente, e uma combinação os 3. Então perceba que é algo que é impraticável, né, se a gente escalar um pouco mais, né, a quantidade de combinações, né. Imagine manutenção, dar manutenção em todas essas classes, né, sem necessidade, né. Então a herança, ela traz problemas também relacionados ao comportamento, tá? Por exemplo, imagine essa hierarquia onde a gente tem uma classe pato com os métodos grasnar, nadar, mostrar. E aí eu tenho 3 subtipos: o pato real, o pato mudo, que não grasna, e o pato de borracha, né? Aí nesse caso é um problema, né? Por quê? Você, digamos que queira estender o seu software para fazer os patos voarem. Assim, isso é fácil. É fácil, é simples. Vamos colocar o método voar em pato. Manutenção baixa, só altera uma classe e tanto o pato real, pato mudo já estão voando. Qual o problema? Nossa, o pato de borracha também vai voar, né? Então aberrações desse tipo serão herdadas e às vezes essa classe pato de borracha está em outro projeto que herda da classe pato que está no seu projeto. Aí você muda a classe pato e lá quem está no outro projeto vai sentir a alteração, vai perceber a alteração. Por quê? Porque foi propagada. Assim que atualizar a versão da sua classe pato, os patos de borracha do outro projeto vão voar também. Então, ao adicionar novos comportamentos na superclasse, há atinge diretamente, afeta-se diretamente o comportamento da subclasse. Isso pode ser desejável ou não. Por isso que a herança tem que ser usada com moderação, com a consciência de que isso pode acontecer, e quando acontecer é bem-vindo, né? Então isso é resultado do forte acoplamento. Aí, como uma forma de tentar contornar o problema, né? Aí alguém pode pensar: já sei, é só eu sobrescrever, eu redefinir o método voar na classe pato de borracha e deixar o método vazio. Aí o pato de borracha não vai mais voar. Realmente,
isso aqui contorna. É um workaround, também conhecido como gambiarra, né? Então você poderia dizer isso. No pato de borracha eu vou fazer um override aqui, né, sobrescrever o meu método voar. Pronto, esse método não faz nada, está tudo certo, né? Meu pato de borracha não voa. Só que, e se você tivesse uma combinação de subclasses? Ou você reutilizasse pato em vários projetos e você em vários pontos não quisesse que ele voasse, né? Teria todo esse trabalho de manutenção, né? Antes de perceber isso, você certamente iria se deparar com um bug de um pato voando para aí sim corrigir dessa forma. Quer dizer, são problemas, ainda outros problemas. E se 2 tipos ou mais de patos tiverem o mesmo comportamento de voar, né? Então, se o pato, eu quero dizer assim, se eu tiver 2 formas de voar diferentes, né? Então, como é que vai ser? Eu vou ter voar 1, voar 2, ou eu coloco o voar padrão no pato, e quem voar diferente eu redefino. Então, eu vou redefinir em vários pontos, se eu tiver várias classes que voam daquela segunda forma. Então, eu vou redefinir de forma igual em vários pontos, ou me preocupar em colocar numa hierarquia, né, abaixo do segundo pato, né? Quer dizer, tem o pato, beleza, e tem o pato que voa rasante. Aí eu vou ter que modificar a minha hierarquia para criar pato de voo rasante, que herda de pato, e todo mundo que tem voo rasante tem que fazer parte desse outro galho da hierarquia, né, a partir do voo rasante. Quer dizer, o modelo começa a ficar muito complexo ou com redundância de código. Você escolhe o que você quer, né? Então, isso daí pode realmente trazer problemas de manutenção, quer seja pela duplicação de código, quer seja pela complexidade do modelo, né? E a chance de você usar uma superclasse diferente ali que possa prejudicar, né, digamos assim, o comportamento do sistema. Então, você poderia, né, implementar desse jeito daqui, como a gente já comentou. Então, o pato, ele grasna, nada, mostra e eventualmente pode até voar. Mas o pato Z, ele vai ter uma forma de voar diferente, né? O pato W voa de uma maneira, né? Tem pato que não voa. Não. Então, se o pato não voar, aí você, tudo bem, tira o voar do pato, né? Então, quem voa você implementa de um jeito, quem voa do outro jeito, de outro jeito, e haja código redundante, se você optar por essa solução, né? Então, isso daí é um problema. A composição ou a associação, ela pode te ajudar demais a resolver esse dilema, né? Então, é uma relação mais flexível, porque é simplesmente um atributo que é daquele tipo. Você pode instanciar da subclasse que você quiser, né? Digamos assim, você pode se utilizar melhor do próprio polimorfismo de inclusão, do próprio potencial da herança. Então a composição, aqui leia-se também associação, agregação, ela não está para substituir a herança. Eu repito, o objetivo não é dizer substitua a herança com composição, não. Eu estou querendo dizer potencialize a herança combinando-a com a composição, né? Sempre que necessário. Então, quando eu digo que uma lancha tem passageiro, é uma ligação que há entre eles, e se por acaso a lancha puder mandar mensagem, executar métodos do passageiro, então uma das maneiras mais utilizadas para isso, se você precisa ter uma referência constante para os passageiros da lancha, são as associações, né? Então é você ter um atributo que seja, por exemplo, uma lista de passageiros. Então você tem ali uma referência durante a vida inteira do objeto lancha. O tempo que ela quiser, ela vai poder acessar os passageiros, né? Por quê? Porque ela tem um atributo com os objetos que representam os passageiros. Então, só é acessar o seu atributo e mandar métodos, se quiser executar métodos dos passageiros, né? Então, alfal tem estudante, né? Estudante tem orientador. Então, note, o FAO é instância de universidade. Estudante é instância
de estudante. Orientador é instância de professor. Tá joia? Aí nesse caso daqui, a gente tem 3 instâncias diferentes, de classes diferentes e associadas entre si. Né? Então a composição, ela também permite reuso de funcionalidades, né? Que é com o artifício que a gente chama de delegação. A delegação de trabalho. Né? Então a delegação, ela é um artifício para você postergar a execução. Você delega, você recebe uma requisição e, na verdade, você repassa a requisição para outra classe. Então, eu tenho, por exemplo, uma agregação aqui, já que está o losango claro, né? Então, pessoa contém endereço. Endereço é contido por pessoa. A pessoa que agrega o endereço. Né? Então, para resolver aquele problema anterior, inicialmente vamos definir o comportamento que a gente quer que seja variável, né, em uma interface. Lembrando que a interface não implementa nada, a interface só define a operação. Então, a operação variável era voar. Beleza. Aí eu tenho uma interface voar, tudo bem. E aqui eu tenho as minhas 2 maneiras de voar. Cada uma eu só implemento uma vez. Voar 1 e voar 2, cada um na sua classe. Beleza? Então, vamos resolver o problema. A classe voar 1 implementa a interface e voar 2 a mesma interface. Cada um voa de um jeito. Um voa normal e outro voa produzindo um som aí, um bip. Beleza. E aqui eu tenho minha hierarquia de patos. E os patos, como a gente pode ver, grasnam, nadam, voam e eu posso setar o comportamento do meu voo. Perceba que o realizar voo, ele não veio junto, não veio sozinho, desculpa. Junto com ele veio um setar comportamento do voo. Quer dizer que o meu voo, ele é variável. Como isso é possível? Pela delegação. Porque a gente tem um atributo que define o comportamento do voar. Um atributo que é do tipo daquela interface que realmente tem a operação de voar. Então a classe pato delega a maneira de voar para o voo. Né? Então a interface, né? Voar, interface, voar IF, ela é o tipo desse atributo comportamento voar. Tá? Claro que eu não precisaria, isso aqui em UML não está 100% correto, foi mais para ficar mais didático. Tá? Mas em UML, o nome do atributo fruto da associação aqui, ele precisaria estar escrito aqui na própria linha da associação. Tá? Comportamento voar. Já implica que o nome do atributo que vai realizar essa linha é um atributo chamado comportamento voar. Beleza? Lembrando que toda associação, seja ela associação simples, agregação ou composição, ela vai virar atributo. E aí eu tenho o realizar voo e o setar comportamento do voo. Então a minha classe pato, na verdade, ela vai ter um atributo do tipo da interface. E esse atributo, ele inicialmente é nulo, porque a interface não posso nem dar new para instanciar. Então ele só vai deixar de ser nulo quando eu setar o comportamento do voo. Aí eu passo um objeto que é do mesmo tipo da interface, mas é um objeto. Então alguém teve que instanciar a partir de uma classe concreta. Então, eu passando esse objeto é atribuído ao meu atributo, é associado a ele, né? É um valor definido para ele. Então, quando eu realizar voo, note que o voar é executado no atributo comportamento voar. Então, é como se, quando eu peço ao pato para voar, ele repassa a requisição para o comportamento voar. Ele delega essa requisição, em outras palavras. Tá? Então, o executor de fato do ato de voar é o comportamento voar, né, que é definido no setar e é delegado para ele no método realizar voo. Beleza? Então essa ligação é dinâmica. Então eu vou voar de qual tipo? Da maneira 1, voo normal ou voo 2 com bip? Depende. Né? Depende de quê?
5 segundos. Depende de qual instância da classe voar. Nessa instância, ela foi instanciada a partir de qual classe? Da classe que implementa o voar 1 ou da classe que implementa o voar 2? Então ela é dinâmica, né? É uma escolha em tempo de execução que o programador tem à sua disposição. Então a gente poderia, né, implementar pato A, pato B, né, se apresentando aqui no mostrar. Né? E olha, imagine o seguinte exemplo. Eu instanciei o pato A e disse: olha, o pato A, eu vou instanciar para ele uma maneira de voar 1. Aí eu vou e seto. Pato A, setar comportamento de voo V1, que foi instância de voar 1. Aí já, quando eu executo realizar voo, ele vai voar como? O voo normal ou o voo com o bip? O voo normal. Né? Por quê? Porque é o voo da classe voar 1. Já se eu digo a um pato B, sete comportamento V1 que já está instanciado, ele vai voar normal ou vai voar com bip? Voar normal. Por quê? Porque ele usou o mesmo objeto voar. Então, o mesmo tipo de voo. Beleza que houve aqui um reuso, né? Se eu precisar mudar a maneira de voar 1, eu mudo só na classe voar 1 e todos os objetos que estão, todo mundo que está voando dessa maneira vai voar de maneira atualizada, né? Eu não tenho redundância de código, tá? Por quê? Porque a ligação entre a associação, usando a associação, ela se dá no nível do objeto e não no nível da classe. Então, quando eu mudo na classe voar 1, todos os objetos daquela classe são afetados. O comportamento foi reutilizado. Agora, nesse caso, digamos que o voar 1, beleza, está igual como a gente tinha feito. E agora eu instanciei um voar 2. Então, eu tenho aqui o objeto V1, que por enquanto é o comportamento de voo do pato A, e o V1 voa normal, né? Por isso que aqui ele está voando normal nessa linha, né? Na quarta linha. Mas aqui eu instanciei um novo modo de voar, né? Pela classe voar 2, aquele voo com bip. E disse: pato A, até aqui você estava voando normal. Mas eu disse agora: pato A, setar comportamento de voo V2, que é do tipo voar 2. Quando eu executar realizar voo no pato, o mesmo pato, eu não mudei a instância de pato. Eu só mudei a maneira dele voar. Nesse momento do código, ele vai passar a voar com bip. Beleza? Então houve um polimorfismo, houve uma mudança dinâmica do comportamento, né? Isso aí é fruto dessa mudança de estratégia de voo, digamos assim. Em tempo de execução, você mudou sua estratégia de voo, tá? Então, o comportamento alterado em tempo de execução, polimorfismo de inclusão. Beleza? Então, ao favorecer a composição, digamos assim, né? Como ela está ligada no nível do objeto, eu posso simplesmente mudar o meu objeto que voa, né? Tanto é que eu dei um NIO diferente aqui em outra estratégia de voo, né? Cadê o V2? V2. Ele apagou. O V2 apagou aqui. Pronto, aqui. V2. Então o V2 ele é uma nova estratégia de voo. Eu criei um outro objeto de voo e setei no atributo do comportamento de voo, e por isso que a mudança foi dinâmica, tá? Então ela vai ficar, digamos assim, com essa flexibilidade a mais, né? Claro que essa alteração não é livre, né? Essa alteração ela é restrita, digamos assim, ao tipo da interface. Então eu posso ter várias classes que implementam a mesma interface, ou se eu não tivesse usado interface, tivesse usado uma classe, né? Quem herdar daquele supertipo, né?
eu posso utilizar tranquilamente pelo polimorfismo. Em contraposição, na herança, eu ficaria fixo, né? Além disso, alterar o comportamento em tempo de execução é um sinal do baixo acoplamento. É sinal que o meu acoplamento não está no nível alto a ponto de ficar amalgamado, ficar engessado. Ela está no nível do objeto, podendo ser alterado em tempo de execução, né? Desvantagem é que ela não é tão simples de ser implementada como é uma simples herança. Eu coloco um extends lá e já está valendo, né? Então, quando eu uso uma estratégia dinâmica dessa daí, eu tenho uma complexidade um pouco maior no modelo, né? Apesar de que é uma complexidade para construir uma primeira versão. Para a evolução, a mudança dessa complexidade é praticamente zero, né? Se eu quiser acrescentar outras estratégias de voo, eu acrescento sem problema, né? Aumentando quase nada a complexidade do software. Em compensação, se eu quiser acrescentar novas estratégias de voo usando a herança, aí sim vai ter um grande impacto, podendo ter uma quantidade de classes muito grande no sistema, como a gente já conversou, né? Então a solução utilizada, ela tem um nome. Essa solução que a gente viu aqui já é o nosso primeiro padrão de projetos que nós conhecemos, né? Eu, inclusive, quando eu estava explicando aqui na aula, eu citei um pouco o nome dele, né? Citei algumas vezes. Vou dar 5 segundos para ver se você também dá um chute certeiro ou se você já conhece, né, e fazer uma lembrança desse padrão. Qual será o nome do padrão que a gente usou para o pato mudar o voo em tempo de execução? É o padrão Strategy, o padrão de estratégia. Muito bem. Então, na verdade, é um padrão de projeto, né? Então, é uma solução padronizada justamente quando se quer resolver esse problema, uma necessidade de mudança dinâmica da estratégia ou do comportamento, né? Então você pode definir estratégias, né, ou uma estratégia para comportamentos variáveis, e aí você implementa estratégias a partir dessa hierarquia, que pode ser com uma classe abstrata e várias classes concretas, cada classe concreta com uma estratégia, ou como a gente fez, com uma interface e várias classes concretas que implementam a interface, né? Então, encapsule o que varia, né? Se é variável, encapsule, né? Crie uma classe abstrata ou crie uma interface para isso. Dê prioridade à composição em relação à herança, porque a composição vai te dar uma flexibilidade maior, um baixo acoplamento, a possibilidade de mudanças dinâmicas. Programe para uma interface, não para uma implementação. A gente já conversou sobre isso quando eu estava na aula de interface, mas eu faço questão de repetir. Programe sempre para o modelo, para a interface. E assim você não vai depender de uma implementação específica, né? O acoplamento vai ficar muito mais baixo, porque quando você quiser mudar a implementação, provavelmente você vai mudar uma linha, a linha que foi instanciado o objeto, a linha do new. Pode estar lá até no main, né? Mas a propagação, a repercussão dessa mudança vai ser muito baixa no seu código, né? Tentar manter sempre conexões flexíveis entre os objetos que interagem, né? Ou conexões pouco acopladas ou fracamente acopladas, né? Um atributo, ele pode ser, digamos assim, compartilhado entre os objetos, né? A gente já viu em alguns momentos, né, principalmente no método main, a gente usa o static, né? Public static void main. Chegou o momento da gente começar a tocar nesse conceito, né, do static. O static, ela é uma palavra reservada da linguagem Java para indicar que algo está associado à classe e não ao objeto. Então, tudo que é estático em Java, ele é carregado em memória em tempo, não em tempo de execução, mas em tempo de load, em tempo de carga das classes do programa, né? Quando o class loader está lá carregando as classes para a memória,
Tudo que é estático já é criado, já é reservado memória para ele. Por quê? Porque ele é associado à classe e não ao objeto. E se eu tenho vários objetos da mesma classe, todos esses objetos vão compartilhar o que é estático, né? Eu só instancio uma vez o que é estático e ele está associado e guardado junto com a classe. E todos os objetos fazem referência a esse local único, centralizado, né? Por isso que se um mudar, todos sentem, né? É como se fosse uma variável global, no caso de uma variável, ou um método global, né? No caso de um método estático. Então aqui nesse exemplo, nós temos public class pessoa. Aí eu tenho um atributo chamado quantidade de instâncias, e esse atributo ele é estático, né? Ele é estático e foi inicializado com 0, né? Se ele é estático, isso quer dizer que ele está associado à classe pessoa e não aos objetos dessa classe. Aí digamos que no construtor, o construtor, lembrando que ele é executado sempre que eu instancio um objeto. Aí no construtor da classe eu incremento a quantidade de instâncias para, né, computar. Se fosse um atributo tradicional, não estático, né, mas sim virtual, digamos assim, usando a nomenclatura mais do C++ agora, escapou aqui, né? Então, se esse atributo não fosse estático, fosse virtual, digamos assim, ele teria um valor sempre 1 após a instanciação do objeto, porque o objeto iria setar inicialmente com 0 e no construtor incrementar viraria 1. Próximo objeto setaria com 0, incrementaria viraria 1, porque cada objeto teria o seu atributo, o seu valor de atributo. Mas por ser estático, esse valor é associado à classe. Então essa instanciação inicial, sim, não, está fora de construtor, até porque ele é estático, é a melhor maneira de inicializar mesmo, né? Nesse caso daqui, ele vai ser inicializado com 0 só no momento que a classe estiver sendo carregada na memória, né? E a partir daí, cada objeto que for instanciado vai incrementar em 1 esse atributo. Então, a primeira execução, primeiro objeto, que foi instanciado, o atributo vira 1. Segundo objeto, ele já vai ser incrementado, vira 2, né? E assim sucessivamente, porque é um atributo compartilhado por todos os objetos, porque ele está ligado à classe, né? E os métodos estáticos, eles também estão associados à classe. Então são métodos globais também, né? Como que métodos globais. Então, para executar métodos estáticos, você não precisa instanciar o objeto daquela classe, porque ele está associado à classe e não ao objeto. Claro, os objetos também terão acesso a esses métodos, também, porque tudo que a classe tem, o objeto também tem, né? A classe define a forma, o molde para os objetos. Mas se um método é estático, eu posso executá-lo direto a partir da classe. O nome da classe, ponto, o meu método estático, tá? Então, se eu colocasse aqui pessoa, ponto, get quantidade de instância, ele vai me retornar a quantidade de instâncias, vai me retornar o valor daquele atributo estático, né? Isso aqui é completamente correto, 100% correto. E se eu colocasse um objeto, pessoa P1 igual a new pessoa, P1.get quantidade de instâncias, ele vai me retornar? Vai também, tá? Porque, repito, o que é estático também é acessível a partir dos objetos.